O Corinthians entregou um futebol bom, em evolução, fez boas atuações, encontrou um time, não deixou o Ituano acreditar que ele seria melhor que o Corinthians, e não foi. Um time, né, cheio de jogador experiente. É difícil você botar o Corinthians em campo, cara. O Corinthians tentou levar algum perigo organizadamente ao gol do Ituano. Quando o Corinthians perdeu o jogo, eu acho que teve corintiano muito puto, mas eu acho que teve corintiano chateado. De olhar e falar, puta que merda, se o Renato Augusto tivesse jogado, se o Cássio não tivesse errado. Brother, percebeu que pica? Agora nós tem introdução e tem vinheta. Muito bravo, né? Seja muito bem-vindo, você que é sofredor ou não do nosso Coringão, você que sofre outros clubes também é bem-vindo para ver a humilde opinião de um corintiano aqui na internet, né? Então hoje, o dia que eu tô gravando o vídeo, o Rica Perrone soltou um vídeo que eu achei interessante dar uma olhada, né? E talvez discordar um pouco, porque ele vai falar que, basicamente, vocês já viram, né, que o Corinthians evoluiu e o São Paulo não. Então a gente vai fazer o react aqui, e eu vou dando minha opinião enquanto a gente vai assistindo, né? Porque ele vai falando e tudo mais, e a gente pode tirar nossas conclusões a partir dos pontos que ele levantar. Vamos dar uma olhada? Minha diretoria, eu tenho ouvido muito a seguinte pergunta. Eu falo, pô, Rica, tu ficou putão que o São Paulo foi eliminado pelo Água Santa e não falou a mesma coisa do Corinthians contra o Ituano. Qual é a diferença? São algumas. A primeira, sou São Paulino. A segunda, nós não estamos vendo a mesma coisa que o São Paulo entregou e o Corinthians entregou na temporada. Nós temos aqui 3 meses de temporada. O Corinthians entregou um futebol bom, em evolução. Jogo a jogo o Corinthians melhorou. Jogou bons jogos. Eu tenho algumas dúvidas sobre isso, né? Mas a gente vai falar sobre isso ao decorrer do vídeo. Fez boas atuações, encontrou um time titular, veio chegando o Paulinho de volta. Tá. O time titular do Corinthians é 10 pessoas. 9 pessoas, né? 9 pessoas. Aí você coloca Renato Augusto e Cássio. Foda-se quem for o resto. Você perdeu o Renato Augusto ali naquele jogo que foi fatal. E o Corinthians perdeu aquele jogo porque naquele jogo o Corinthians não foi bem. E tem 3 fatores ali muito determinantes e incomuns. Um erro do Cássio, que é um gênio. Um erro do Fagner no pênalti e um erro do Fábio Santos. 3 jogadores muito experientes que não podem errar num jogo desse e que são os últimos caras que passam pela nossa cabeça que vão errar, erraram. Então, tem uma dose ali incomum naquele resultado. Por que o do São Paulo é pior? Porque não é incomum. O São Paulo perder pro Água Santa é um absurdo? É um absurdo. É um absurdo o São Paulo perder pro São Bernardo. É um absurdo. Mas, assim, bem no íntimo, assim, do São Paulino, você tinha certeza? Eu não tinha. Eu tinha fé. Eu falei, não, o São Paulo não vai perder pro Água Santa. Porra. Mas certeza eu não tinha. O São Paulo melhora a cada jogo? Não. O São Paulo tá com o Rogério Ceni há mais de um ano. O São Paulo evolui? Não. O São Paulo tá criando um time? Não. O São Paulo tem um time definido, 11 titulares? Não. O São Paulo cada semana joga mais, o São Paulo se aprimora, o São Paulo anima o seu torcedor jogo a jogo? Não. Então quando o São Paulo é eliminado pro Água Santa, não foi um jogo. É o simples resultado natural de um trabalho que não anda. Quando o Corinthians perdeu pro Ituano, a gente sabe que o Corinthians é melhor que o Ituano. E que o Corinthians perdeu por N fatores, mas o Corinthians é melhor do que o Ituano. O Corinthians cresceu no Campeonato Paulista. O Corinthians vai ter pressão da torcida, porque é uma derrota feia, né? Um time que estava lutando para não cair, é uma derrota bem feia, como a do São Paulo pro Água Santa. São 2 times que não podem, né, ganhar de São Paulo e de Corinthians, embora os 2 times tenham empatado, ganhado nos pênaltis, e faz parte do futebol. Mas as atuações em si, né, a maneira de você se colocar no campo, como o Vasco e o ABC, não pode. Pode perder pro ABC? Pode. Se eu massacrar o ABC, o goleiro do ABC fizer o jogo da vida dele, e num contra-ataque o ABC achar um gol e ganhar nos pênaltis. Puta que pariu, aconteceu. Aí é futebol. Aí, Rica, vamos falar sobre o que você falou de Vasco e ABC, né? E colocar aqui Corinthians e Ituano, mas dando um pouco de ênfase na frase que você falou, o Corinthians evoluiu dentro do campeonato. Olha, eu sei que, como você falou, você é São Paulino, você não deve acompanhar o Corinthians, você é muito honesto quando você coloca que você não acompanha todos os times e é impossível você acompanhar todos os times, como a maioria dos jornalistas esportivos falam que acompanham todos os times e sabem de tudo sobre tudo. Né? Você vê os mesmos comentaristas, os mesmos jornalistas falando de todos os 20 jogos de todos os 20 times da Série A com um ar de superioridade que eles sabem de tudo e ninguém sabe de nada.
certo? É impossível. Você acompanha 2 times no máximo, o resto você vê melhores momentos e por aí vai. O São Paulo, você diz que não evolui já faz mais de um ano, porque tá com o Rogério mais de um ano e tudo mais, e beleza, e aí tudo bem. A gente tá com um técnico novo, né, que ele é novo tanto no Corinthians quanto na profissão, ele não é técnico, e você disse que o Corinthians evolui. Vamos dar uma olhada aqui, eu separei o SofaScore dos jogos do Corinthians, vamos falar jogo a jogo, né, da onde que vem essa evolução do Corinthians, que o Corinthians fez ótimos jogos, e a gente comenta jogo a jogo. Vamos dar uma olhada. Começando o campeonato aqui, ó, tô com um negócio ligado bem forte aqui, por isso que minha cara tá meio branca. Mas aqui, ó, Red Bull Bragantino 1-0 no Corinthians, jogo lamentável, inclusive o Red Bull podia ter feito bem mais do que um gol. E isso é resumo do Corinthians fora de casa. Inclusive eu acho que a gente vai poder falar, finalmente o Corinthians evoluiu no futebol nos jogos fora de casa. Jogos fora de casa, jogos grandes. Porque jogo fora de casa pro Corinthians é algo assim inimaginável. Parece que todo mundo desaprende, vem uma bruxaria, entra no corpo dos jogadores tudo pelo cu, eles ficam tudo assado, não conseguem jogar. Pra mim é isso que o Corinthians é fora de casa, certo? Mas vamos lá. Red Bull 1-0 no Corinthians, aí o Corinthians joga o primeiro jogo em casa contra o Água Santa 3-0. Beleza, jogo até aceitável, né? Mas nada mais que a gente, como eu vim falando durante todo o Campeonato Paulista. Jogos contra times pequenos tem que ganhar todos. E o Corinthians não ganhou todos. Inclusive o São Paulo ganhou mais que o Corinthians. O São Paulo passou na frente do Corinthians no campeonato. Vamos lá. Inter de Limeira 0-0 Corinthians lá em Limeira. Jogo lamentável do Corinthians aí. Já acaba com aquele negócio de que o Corinthians evoluiu, né? Tipo, faz um 3-0, vai chegar no outro jogo, vai jogar bem igual, não joga. Beleza, 0-0. Corinthians 2-1 Guarani. Começou perdendo e virou. Não é uma empolgação, não vi empolgação ali, né? Vi um alívio. Corinthians e São Paulo. São Paulo 1, Corinthians 2. Aí beleza, ganhamos. Mas, eu falei no meu jogo, inclusive briguei com o inscrito se inscreveu e tudo mais. Corinthians não jogou bem esse jogo, apesar de ter ganhado. O Corinthians foi massacrado pelo São Paulo, levou um gol, né, no final. Né? Começou com 2-0. O Adson estava muito inspirado naquele jogo. Aí acabou que foi 2-1 porque o São Paulo não conseguiu empatar por isso aqui. Mas não conseguiu, beleza. Dois jogos seguidos, começou uma certa empolgação da torcida mesmo. Aí, Corinthians 2-0 ao Botafogo. Time fraco, Botafogo, beleza. Mas aí, 3 vitórias seguidas, a galera empolgadão. E eu cheguei no meu canal e falei, gente, calma. Inclusive, coloquei um clickbait, já podemos se chamar de lazarento. Mas no vídeo falei, não podemos, vamos com calma. Esses jogos é obrigação do Corinthians ganhar mesmo. Certo? Não é pra gente, o Corinthians ganhou do Real Madrid. Calma. Chega no próximo jogo, São Bernardo 2-0 no Corinthians. De novo, fora de casa, de novo, um time muito menor que o Corinthians, né? Meteu 2-0, podia ter sido bem mais, inclusive. São Bernardo acabou com o Corinthians naquele jogo. Depois, Portuguesa e Corinthians, jogo, tá fora de casa aqui, mas jogo neutro. Só tinha a torcida do Corinthians outra vez com futebol lamentável. Outra vez que a torcida pagou ingresso caro pra ver uma merda do jogo. Ali, no 2-2 contra o Palmeiras, existe essa mística, empatamos com o melhor time do Brasil. Não importa, certo? A gente começou o jogo ganhando de 1-0, levou a virada 2-1, 2 gols de cabeça de um cara de 1,60m, a gente não corrigiu essa merda. Precisamos lembrar que, se a gente leva 2 gols de um cara de 1,60m, a gente precisa corrigir a bola aérea. Né? Enfim... Defesa do Corinthians continua vazando. 2-2 no Palmeiras. Aí ganha de 3-0 o Mirassol, volta aquela mística. O Corinthians não sei o quê. Um monte de jogador em podcast xingar o Vitor Pereira. Santos 2, Corinthians 2. Corinthians sai na frente 2 vezes e por 2 vezes o Corinthians deixa empatar, né? Aquele ar de superioridade. Tá caminhando de 2-1, vamos ganhar, não sei o quê. Acaba deixando empatar. Aí o Santo André visita o Corinthians na arena e perde de 3-1 pra nós. Beleza, 3-1. Não foi lá aquele massacre, né? Porque acho que, se eu não me engano, o Corinthians chutou 5 bolas, né? Em direção ao gol. E isso é importante. Isso é importante, certo? Quando você chuta 5 bolas em direção ao gol, faz 3 gols, dá a falsa impressão de que se massacrou. Mas às vezes não é assim. Tá? Às vezes o time adversário que tava num mau momento. Aí você vai falar, você é muito pessimista. Com calma. Eu já falo porque isso é importante, tá?
Aí o Corinthians terminou a primeira fase e foi jogar contra o Ituano em casa. O Ituano tinha acabado de escapar do rebaixamento, acabou se classificando, empatou 1-1, foi eliminado nos pênaltis. E por que o jogo contra o Santo André e contra o Ituano são equivalentes, vamos dizer assim? Porque contra o Ituano, o Corinthians chutou 4 bolas ao gol. Uma menos que contra o Santo André. E o resultado foi totalmente diferente. Né? Um foi 3-1, o outro foi 1-1. Porque de 4 bolas, uma entrou em um jogo, de 5 bolas, 3 entraram no outro. Aí você fala, pô, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Corinthians está jogando igual. E não pode. Se você fala que está evoluindo, existe diferença, certo? Porque, pô, não é como se o goleiro do Ituano tivesse feito defesas maravilhosas durante o jogo inteiro. Não, o primeiro tempo do Corinthians, inclusive, contra o Ituano, foi uma bosta. Certo? Foi de tirar a vontade de viver. Foi de furar os olhos, assim, com 2 canetas. Aí no segundo tempo melhorou, mas estava sempre aquele ar de superioridade que o Corinthians vai fazer um gol a qualquer tempo, e o Roberto perdendo um gol na cara, saindo dando risada. E a gente precisa levar isso em consideração. Né? Não existiu evolução. Existiu jogos em que o Corinthians foi superior, mas outros que o Corinthians foi horroroso. É a mesma coisa se tirar 10 numa prova, tirar 0 na outra, numa média fica 5. Né? A gente precisa levar essas coisas em consideração. Então não acho... Inclusive, você é São Paulino. Então às vezes você não assiste os jogos do Corinthians com tanto afinco. Eu assisto. Eu não posso falar dos jogos do São Paulo, porque eu não assisto os jogos do São Paulo. Mas eu assisto todos os jogos do Corinthians. E quando eu falo que é pra galera segurar a onda, porque ganhar do Botafogo não é lá grandes coisas, é disso que eu tô falando. No momento que o bagulho aperta, o Corinthians peida. Peidou. E foi o que aconteceu. Vou continuar vendo. Agora, eu jogar de igual para igual com desses times? Não pode. Aí não pode. Aí vem aquele outro vídeo que eu falei aqui outro dia, de hierarquia, tá faltando time grande saber botar o pau na mesa, né? Hierarquia, tá mesmo. Diga, Rica, a camisa não resolve o jogo. Não é resolver o jogo. A camisa serve para você entrar em campo e você olhar de cima para baixo. Quem manda no jogo sou eu. Quem toma conta da bola sou eu. Quem dita o ritmo do jogo sou eu. Quem toma a iniciativa sou eu. Esse é o meu estádio, essa é a minha torcida, o time grande aqui sou eu. Então você se coloca no seu lugar de time pequeno e eu no de grande. Quando o grande não se coloca no lugar dele, o pequeno cresce e o grande encolhe. E aí a torcida que foi te ajudar, ela começa a piorar a sua situação, porque o pequeno não tem pressão. Então toda essa bola de neve, quando eu falo de hierarquia, eu tô falando disso. Eu tô falando de entrar em campo e botar o pau na mesa. Você tem que saber a hora de, eu sou o Corinthians. Eu não quero nem conversar com você. Você pode até ganhar, você deu o seu melhor para ganhar de mim. Mas em nenhum momento do jogo eu quero que você esqueça que eu sou o Corinthians. E nem que para isso eu preciso dar uma entrada mais forte, falar uma besteira, falar, jogo aonde, seu merda? Foda-se, é do jogo. Eu sou o Corinthians, você é o Ituano. Saiba disso do primeiro ao último minuto. Hoje no futebol brasileiro a gente não vê isso o tempo inteiro. Não. A gente vê constantemente times grandes entrarem em campo e jogar de igual para igual contra um time absolutamente insignificante. E nem a porra da carteirada psicológica eles dão mais. Inclusive a gente vê o Corinthians fazendo muito isso, né? O Corinthians entra em campo, principalmente fora de casa, e acaba que acho que é minúsculo. Aí você fala que o Corinthians evoluiu? Desculpa, tá meio incoerente. Aí é uma geraçãozinha meio de frouxa também, né, meu compadre? Porque nós estamos falando de um jogo tenso, de um jogo psicológico, né? De um jogo mental. E esse jogo mental tem tudo isso. Então, toda vez que a imprensa fazia aquele escândalo, o Filipão mandou cuspir no jogador. Foda-se. Que se foda. É modo de falar, irmão. E é assim que funciona. Porra, se o cara der em você, dá no cara, meu irmão. Porra, você tem que deixar claro pro sujeito. O Lugano não deu uma no Gerra na final do Mundial com, sei lá, quantos minutos de jogo pra mostrar e falar, Gerra, você pode até vir, mas um dos dois aqui não vai jogar a Copa do Mundo. O Jeromel não enfiou a porrada no Cristiano Ronaldo com 5 minutos de jogo? É do jogo, irmão. O Pelé não deu uma cacetada no cara do Uruguai? É do jogo, brother. Tu botar o pau na mesa pro do outro. Então, assim, quando o Corinthians perde o jogo pro Ituano, o Corinthians dominou o jogo. Opa! O Corinthians não dominou o jogo. O Corinthians jogou bem o segundo tempo. Mas foi ineficiente. O primeiro tempo do Corinthians foi horroroso. Horroroso. Tá? O Corinthians não dominou o jogo. Muito pelo contrário. Inclusive, teve poucas chances de fazer o gol, realmente. Poucas. O Corinthians melhorou um pouquinho ali quando o Pedrinho entrou. E olha lá, velho. Só que, como você falou no começo, mas a saída do Renato Augusto foi fatal. Aí que tá a minha discordância. Certo? A saída do Renato Augusto não tem que ser fatal
pra jogar contra o Ituano. Pô, tá jogando Corinthians e Palmeiras, Renato Augusto machuca com 5 minutos. O Renato Augusto machuca no treino, o Renato Augusto machuca antes, não vai conseguir jogar. Beleza, aí pode ser fatal. Contra o Ituano, não. E aí a gente tá... Não sei quem você tá querendo bater aqui, mas eu sou muito de bater na diretoria, porque é a diretoria que contrata. Certo? Acho que você tá batendo um pouquinho mais nos jogadores do que qualquer outra coisa, mas eu sou mais diretoria nesse caso. Não deixou o Ituano acreditar que ele seria melhor que o Corinthians e não foi. Não foi melhor, mas o Corinthians jogou muito mal. Entendeu? Tipo, essa é a diferença. Primeiro tempo do Corinthians, horroroso, e saiu perdendo em várias falhas ali. O cara livre, deixou chutar, enfim, o Ituano já tinha feito já tinha tido algumas chances cara a cara, né? Tem inclusive um gol que o Cássio salvou. Cássio falhou, mas ele salvou uma boa chance ali também, que provavelmente ia pro VAR e talvez fosse validado. Mas ó, o Ituano não chegou lá totalmente pequeno, não. O Corinthians deixou o Ituano jogar assim, principalmente no primeiro tempo. Como o Água Santa também não foi melhor do que o São Paulo, mas o Corinthians tentou levar algum perigo organizadamente ao gol do Ituano. O São Paulo é um bando. O São Paulo é um bando, gente. O São Paulo jogou ano passado quase inteiro, porque a tática do São Paulo era joga no Calera e foda-se. Essa era a tática do São Paulo. O Corinthians faz isso com o Renato Augusto. O Corinthians sem o Renato Augusto não funciona por causa disso. Toca no Renato Augusto, ele vai achar alguém num passe mágico. É isso, cara. Eu acho que tem muito mais semelhança do que diferença entre o Corinthians e São Paulo, pra falar a verdade. Você tá achando muita diferença. Mas às vezes é porque você não acompanha o Coringão, tá ligado? Aí o São Paulo vai ter que improvisar um atacante porque o Calera não vai jogar. Quem que vai jogar de atacante? O Luciano. Por quê? Porque ele é atacante? Não. O Luciano continua improvisado de meia e improvisa outro ataque. Mas aí, ô Rica, quando o Renato Augusto não joga, o Corinthians não coloca um meia de criação igual ele. Um meia atacante que pega a bola e liga no ataque. Não, coloca um volante. Entendeu? Como eu falei, tem muito mais semelhança do que diferença. Coloca um volante. A própria porra do presidente chegou e falou: quando o Renato Augusto não joga, a gente tem o Michael, a gente tem o Fausto Vera, a gente tem o Paulinho. 3 volantes. 3 volantes. Talvez o nosso presidente não saiba a diferença entre volante, primeiro volante, segundo volante, meio-campista armador, meio-campista de ataque. Talvez ele não saiba. E olha que ele já foi diretor de futebol. Inclusive ele contratou o Luan. Precisamos lembrar disso, né? Mas, né, existe diferença, existe muita diferença. O Paulinho não vai fazer a mesma coisa, o Michael não vai fazer a mesma coisa que o Renato Augusto. E não porque eles não são o Renato Augusto, porque eles não têm as características do Renato Augusto. Existe uma grande diferença. O Renato Augusto é um dos melhores meio-campistas do Brasil. Só que existem outros meio-campistas no Brasil que têm as mesmas características. Não vão fazer a mesma coisa, não vão fazer as coisas que ele faz tão bem. Mas vão fazer. Qual a evolução do São Paulo no Campeonato Paulista, São Paulo? Fala pra mim. O que tu viu de melhor de um jogo pro outro? O São Paulo jogou uma merda nos clássicos. Quando o jogo valia, o São Paulo não jogava nada. Ganhou um jogo ou outro aí, mas porra, pelo amor de Deus. Na hora que precisava, o jogo ficava maneiro. Esse jogo aqui é legal de ver e tal. Fudeu, o São Paulo não jogava. Então, é diferente. O Corinthians vinha numa crescente e perdeu um jogo. O Corinthians não vinha numa crescente. Isso que você não tá entendendo. O Corinthians não veio numa crescente. Não veio. Não aconteceu essa crescente. O Corinthians continua a mesma coisa todos os jogos. Todos os jogos. A diferença é que um jogo a gente chutava 4 bolas no gol, 2 entrava. No outro jogo a gente chutava 4 bolas no gol, não entrava. Estar numa crescente significa um jogo a gente jogar 4 bolas no gol, outro jogo a gente jogar 5 bolas no gol, no outro 6, no outro 7, até que chegar uma hora que o goleiro vai sair, pode até ganhar, pode até perder, né? Mas o goleiro saiu como herói, fez todas as defesas do mundo. Mas não é isso que acontece. Muitas vezes no jogo o Corinthians consegue chutar a primeira bola no gol depois dos 20, 30 minutos. No segundo tempo do jogo do Ituano foi assim. Passou mais de 20 minutos sem fazer nada, sem atuar. O São Paulo vinha num estado lamentável se arrastando e perdeu o jogo. Ou pro Palmeiras, ou jogo pro Corinthians, se não me engano, e perdeu o jogo pro Água Santa. Não tem vitória do São Paulo durante a temporada. Não tem um momento da temporada que você fala assim, porra, aqui deu uma... Não tem. Então é completamente diferente na minha cabeça. Você vê um trabalho ser construído com um treinador novo,
Um time, né, cheio de jogadores experientes. É difícil você botar o Corinthians em campo, cara. É difícil, irmão. Você tá falando de Cássio, Fagner, Fábio Santos, de Paulinho, Juliano, Renato Augusto. Você tá falando de 6 jogadores com mais de 30 anos. Não é fácil você fazer esse time jogar. E o Corinthians ali, se ajeitando e crescendo, jogo a jogo. Não teve essa. Se o Corinthians tivesse realmente se ajeitado e crescendo jogo a jogo, não tava jogando. Tava na final. Não teve, cara. Não existiu. Não existiu. Inclusive o Corinthians ficou em quinto na classificação geral. Certo? Quinto. Desceu mais depois que foi evoluindo as fases. O Corinthians ficou em quinto. Não existiu essa crescente toda. Tá? É uma coisa que o torcedor do Corinthians acha muito difícil de enxergar, porque bota areia nos próprios olhos para arder e não enxergar o que está acontecendo na frente dele. O próprio torcedor do Corinthians pega 2 limão, enfia no olho para falar, não, tá tudo bem com o clube. Foi só quando a gente perdeu do Ituano que o torcedor do Corinthians enxergou o que aconteceu durante todo o campeonato. E o que eu vinha falando durante todo o Campeonato Paulista. O Corinthians está jogando mal, o Corinthians não consegue atuar, o Corinthians joga mal fora de casa, o Corinthians é totalmente dependente da porra do Renato Augusto. Sabe? E muita gente me xinga. E tudo bem, pode xingar, tá ligado? Não ligo. Quer discordar? Discorda, a gente conversa e tal, mas mesmo quando teve 3 vitórias seguidas, eu não vi essa evolução toda no Corinthians. Não vi. Isso que eram jogos fáceis. Contra o São Paulo não foi fácil. Inclusive o São Paulo jogou muito melhor do que o Corinthians o jogo inteiro. O Corinthians teve 2 lances que entrou. Mas eu não enxergo essa evolução toda. Eu não vejo o Corinthians super atacante, que pá, confiante, chega no... Tum! Não consigo enxergar. Certo? E não foi um 3-0 ali, um 3-1 aqui que me fez enxergar, não. Certo? Eu falei. Os testes de fogo eram contra os times da Série A e eu repeti isso exaustivamente. Contra os outros times, porque contra os times da Série A são 4 jogos. Contra os outros times são outros 8. Deveriam ser 8 vitórias fáceis. Porque esses outros times são de calibre lá embaixo, brother. E não foi fácil assim. Inclusive contra a Portuguesa, que foi um dos piores times do campeonato, o Corinthians... Todo mundo ali entrou com uma barriga cheia. Entrou todo mundo com 50 quilos a mais. Ah, mas é o gramado. Olha, se o gramado for desculpa, você vai me desculpar então. Arrebenta com aquele gramado da Neoquímica. Arrebenta. Bota gramado ruim. Porque aí os caras vão saber jogar no gramado da Neoquímica que é ruim e fora. Não faz sentido. Jogou bem em alguns jogos, jogou uma partida até vistosa uma vez ou outra ali, que a gente conseguia olhar o jogo e falar, caralho, que futebol bonito. Jogo. E aí ele erra. O São Paulo não fez isso. Esse é o ponto. Não é o ponto de, Rica, você persegue mais o São Paulo porque você é São Paulino. Claro que tem uma dose disso. Claro que eu sinto muito mais derrota do São Paulo do que do Corinthians. Eu estava assistindo o segundo tempo do Flamengo e Vasco. Desculpa, o primeiro tempo do Flamengo e Vasco, né? Enquanto eu assisti o jogo do São Paulo, o final do jogo do São Paulo no iPad. Cara, é constrangedor. Constrangedor. Porque o Vasco, por pior que ele esteja, o Vasco estava fazendo um grande jogo contra o Flamengo. Tava um puta jogaço, gol ali, aqui, porra, pau, caralho. Você olhava o São Paulo não conseguia chutar uma bola no gol do Água Santa, meu. Aí quando termina o jogo, você fala, pô, o Vasco perdeu pro Flamengo. Pô, não deu, vai, o Flamengo se classificou e tal. Foi o jogo de ida. Mas, pô, foi um jogão e tal, pô, não deu. O time do Flamengo é melhor, tá bom. Foi um jogão. Aí você olha o time do São Paulo e você fala, cara, eu não consigo ficar nem chateado pelos caras por ter perdido. Quando o Corinthians perdeu o jogo, eu acho que teve corintiano muito puto, mas eu acho que teve corintiano chateado. De olhar e falar, puta, que merda, se o Renato Augusto tivesse jogado, se o Cássio não tivesse errado... Aí que tá. Cara, não é pro Renato Augusto não jogar e a gente perder do Ituano, entendeu? Não é pra ficar todo chateado, é pra ficar todo mundo puto mesmo. E cobrar o Duílio como foi cobrado. Certo? A invasão do CT foi errado. Foi errado pra caralho, esses malucos tem que se fuder. Que invasão de propriedade é crime. Só que todo mundo ficou batendo nessa tecla. Invasão é crime, invasão é crime, invasão é crime. Ninguém pegou o mérito da porra da questão. De falar, olha, meu irmão, você tá brincando com o bagulho. E nem foi isso que esses malucos foi cobrar. Sabe o que eles foram cobrar? Foi cobrar a saída de Roberto de Andrade. Como se o Roberto de Andrade fosse o maior culpado. Aí, saiu e o Duílio que vai mudar no bagulho. Vai continuar a mesma merda. Vai continuar a mesma merda. A gente vai continuar sem um substituto pro Renato. A gente vai continuar sem lateral. Tanto direito quanto esquerdo.
Né? O direito ainda tem o Fagner, o esquerdo, toda vez que for jogo grande, o tio Chico não vai aguentar. E o reserva dele é um cara chamado Bidu, que não aguenta também. A gente vai continuar com a Peneira na zaga, que é o Sr. Gil, às vezes o Balbuena entra. A gente vai continuar com um meio de campo só com um armador de 40 volante. Pelo menos no ataque agora a gente tem um Barleta para fazer jogo junto com o Roger Guedes, mas saiu o Barleta, saiu o Roger Guedes, saiu o Alberto, os reservas é Romero e o Júnior Moraes. Não tem evolução, Rico. Desculpa, não tem. É que você não assiste o jogo do Corinthians, mas não tem. A gente tinha passado. E tinha mesmo. Quando você olha pro jogo de São Paulo, você vai falar, você tá puto com o quê, irmão? Fala pra mim. Você tá puto com o quê? Quais são as oportunidades brilhantes de gol criadas pelo São Paulo com jogadas trabalhadas? Quais são as chances? O que tu viu aqui? O que o time do São Paulo joga? Qual que é a formação do São Paulo? Qual a explicação pro Patrick ter ido embora? Qual a explicação pro Rigoni ter parado de jogar futebol? Qual a explicação pro Gabriel Neves perder a vaga no time sendo o jogador que a torcida mais gostou de ver em 2022? Quais são essas explicações? Nenhuma. Então, é diferente. Desculpa, mas na minha avaliação é diferente. O Corinthians tropeçou. O São Paulo cumpriu aquilo que ele vinha ameaçando fazer. É diferente. Bom, o Corinthians tropeçou. Tropeçou mesmo, tá ligado? E o São Paulo cumpriu aquilo que já vinha. Não sei. Aí você pode até dizer que é diferente. Mas você não pode dizer que existiu evolução no Corinthians, porque não existiu. Isso é uma coisa criada, certo? Tanto na cabeça do torcedor quanto pela mídia. A mídia vem fazendo muito isso também. Certo? Ganhou 2 jogos, aí o Lázaro é a maior solução da história do Corinthians e o VP era um baita de um filho da puta. Vamos lá, né? Vamos esperar. Vamos esperar, porque... Não que o VP não seja filha da puta, mas eu acho que todo mundo riscou 2022 do mapa. Um grande ano que o Corinthians teve, mesmo sem ganhar título. Vamos ver se vai ser melhor agora, com o clima melhor, né? Porque eu acho que o Lázaro não vai aguentar um turno. Acho que vai embora antes, né? Infelizmente, mais uma vez, essa diretoria tá brincando com a cara do torcedor. Não existe evolução, irmão. Não existe. Não existe. Renato Augusto dependência sim. Não, quando o Renato joga mal, o Corinthians não joga. Quando o Renato não joga, piorou. E essa evolução toda que você ou todos os jornalistas estão colocando não entra na minha cabeça. Eu sou muito chato mesmo, mas é porque eu não aceito mediocridade nesse clube que eu amo. Certo? Eu acho que o Corinthians é o maior clube do Brasil. E como o maior clube do Brasil, ele tem que se portar como tal, em campo e fora dele. Em campo e fora dele. Tá certo? A diretoria trata o clube como um clube pequeno. Vamos fazer teste, vamos trazer alguém não sei o quê, vamos colocar um cara que era analista pra ser o técnico, porque a gente viu o dia a dia. Vocês viram o que do dia a dia, Duílio? Você viu o que do dia a dia do Lázaro? Você viu do dia a dia lá fazendo planilha? Ele nunca foi treinador pra você falar que viu o dia a dia do cara e resolveu que era uma boa ideia. É mais bonito você chegar e falar que tá sem dinheiro para contratar o técnico e fazer isso, que é mentira também, porque vocês tentaram deixar o VP ali num salário de 2 milhões a todo custo, e falou que queria trazer Cristiano Ronaldo também, né? Não podemos esquecer isso. Então, ou você não tem dinheiro e colocou o cara, né? E você não vai falar isso, porque senão esses negócios que você chamou o Cristiano Ronaldo cai por terra. Ou você confia totalmente nesse maluco. E não tem como, você não viu o trabalho dele, nunca treinou, é a primeira vez que ele tá treinando. Tá certo? E é óbvio que ele vai errar. Ele errou brutalmente no jogo contra o Ituano. E logo de começo, colocando o Paulinho no lugar do Renato Augusto e esperando até os 30 minutos do segundo tempo para fazer uma substituição. Errou bruto, errou feio. Errou durante o campeonato também, quando não deu chance pros moleques. E quando era pra dar chance pros moleques? No jogo contra o time pequeno. Precisa dar chance pro moleque contra o Palmeiras. Era bom, inclusive, mas não precisa. Mas, dá chance pros moleques depois que eles chegaram da seleção sub-20. Teve vários jogos que você podia ter testado. E ele não testou, sabe por quê? Porque ele não tem tamanho, ele não é técnico, ele não banca, ele não... Você acha que ele vai tirar o Renato Augusto pra colocar o Giovani? Irmão, se ele perder o Renato Augusto ali,
Ele perdeu o emprego. E ele vai ficar piano. Você acha que ele vai tirar o Fagner pra colocar o moleque da base? Que se tivesse 3-0 ali, mas não vai. Ele não vai peitar esses caras. Por isso que o clima tá bom. Certo? Mas a evolução não existe, mano. A evolução não existe. Eu não sei aonde que as pessoas estão vendo essa evolução toda no Corinthians. Porque o Corinthians ganhou de 3-0 de um time minúsculo. Isso é evolução? Isso é o básico. Isso é o mínimo. Mesma coisa do Neto ficar falando que o Duílio é o melhor presidente da história do Corinthians, porque ele tá colocando as contas em dia. Primeiro, nem sei se tá. Segundo, colocar as contas em dia é obrigação de um presidente. É o mínimo, é o básico. O melhor presidente da história do Corinthians vai ser o presidente que jogar o Corinthians faturando 1 bilhão e contratando o que ele quiser, entrando forte no mercado. Esse vai ser o melhor presidente da história do Corinthians. Não que pegou uma dívida de 1 bilhão que ele ajudou a fazer e tentando colocar a casa em ordem. Isso é o mínimo a se fazer, brother. É o mínimo, as pessoas confundem. Sabe o que acontece? Quando a gente apanha tanto e alguém faz o mínimo pela gente, a gente se apaixona. É o que acontece. Vai lá, leva porrada, ano após ano, ano após ano, ano após ano. Aí acontece aquela merda que aconteceu na China, vem 3, 4 jogadores de boa qualidade porque lá não tem mais mercado, né? Porque o futebol chinês acabou. Aí os caras enaltecem ele como se ele fosse a maior grandeza do mundo. Só que vamos lembrar, se a China não tivesse quebrado, esses malucos não estavam aqui hoje. Se a China não tivesse quebrado, nós estávamos na mesma condução de contratação que ele, quando era diretor de futebol, mantinha. Contratou André Luiz, contratou Ramiro, contratou Luan. A pior contratação da história do Corinthians é o William. A segunda pior contratação da história do Corinthians foi o Duílio que fez enquanto diretor de futebol. E ele fez do William enquanto presidente, mas o William não tinha como saber. O William realmente jogava muito na Europa, ele jogou de seleção, jogou muito. Não tinha como saber que ele ia ser essa merda toda aí e que ele ia sair falando mal do clube pra Deus e o mundo. Não tinha como saber isso aí, realmente não tem como colocar na conta do Duílio. Mas o Luan tem. O Luan tem muito como colocar na conta do Duílio, porque o Luan não era titular no time que ele tava. O Duílio contratou ele como se ele fosse o rei da América ainda, custou 30 milhões e deu um salário de 800 pau pro cara. E aí quando ele não deu certo, ai, tentamos, que pena, né? Enfim, desculpa o desabafo de novo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Sofredor Corintiano. Se você gostou, deixa o like aí. Se você não gostou, deixa o dislike. Mas comenta e compartilha. Se você puder, se inscreve. Valeu? Meu nome é Calmente, você acabou de assistir o canal Sofredor Corintiano. A gente se vê no próximo vídeo. E vai Corinthians! Rift.